tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 24 de dezembro de 2012, segunda-feira. O verbete é de número 2517. Ele tem 4 páginas, 49 elogias e 22 máximos. Eu chamo a atenção que a divisão do detalhismo tem 17 máximos. O tema é habilidade inata. A especialidade é parageneticologia. Quem redigiu o verbete é o nosso já praticamente veterano Antônio Augusto, que está aí com uma infraestrutura de defesa muito forte. Agora, a definição. A habilidade inata é aptidão, competência, destreza ou faculdade adquirida e desenvolvida pela consciência em retrovidas ou em períodos de intermissão, manifestando-se espontânea e naturalmente na ressoma intrafísica atual. O autopensene inato raro, as personalidades e qualidades especiais, os talentos precoces, a habilidade tácita, a vocação pessoal, a memória hábil inata, a cognição latente, a vivência intelectual pessoal adquirida em retrossomas, as múltiplas inteligências inatas, os trafores manifestados desde tenra idade. Agora, a autorretrocognição lúcida, o autoparapsiquismo inato, as habilidades inatas adquiridas ao longo do curso intermissivo, a autobagagem holobiográfica, o revivalismo de aptidões, modos, costumes e ofícios adquiridos em retrovidas, a automimese irracional de habilidades retrógradas atravancando o processo evolutivo, a automimese racional e lúcida dinamizando o processo evolutivo. Agora, nós temos aí na remissiologia de 12 verbetes, nós destacamos 5. Autopensene inato raro, indução intermissiva, personalidade e qualidades especiais, propulsor da INVEX, tendência inata. Agora, a frase enfática. A recuperação das habilidades inatas úteis e cosmoéticas desde a juventude constitui potente dinamizador da autoevolução, favorecendo a aplicação dos trafores rumo ao complexo. Você já identificou as habilidades inatas pessoais? Quais proveitos evolutivos e cosmoéticos vem obtendo com tais trafores? Agora, a mega análise com João Paulo são 20 itens. Genopensenidade, congenialidade, precocidade, qualidade, destreza, talento, trafor, tendência, competência, aptidão, metacognição, retrocognição, paracognição, superdotação, holomemória. Holobiografia, pensenologia, intermissiologia, paracerebologia e parageneticologia. O verbete hoje do dicionário é anti-insoniologia. O argumento é tecnológico. Ele é apenas uma página e pouquinho para a pessoa entender bem que é uma técnica que nós temos contra a insônia. Agora, nós temos aí no questionamento, pensei em ir para a Foz em abril, não é a primeira vez que eu programo ir, sempre acontece alguma coisa. Tenho casas alugadas e as 2 ficarão desocupadas, eu gostaria que colocasse meu nome na TENEPS. Preciso de muita ajuda para continuar, estou com muitos problemas, nada está bem na minha vida. Fiz um SCP-2, mas as coisas estão péssimas, ainda não consigo andar. Gostaria de alguma sugestão. Tá bom, eu vou colocar o nome na nossa TENEPS aí, vamos ver o que é que vai dar, eles vão te inspirar alguma coisa boa aí. Fica firme. Agora, a sua condição está até ótima. A melhor é daquela do nosso amigo, que ele vai sair daqui para ir lá e buscar o homem, porque ele já tentou vir uma dúzia de vezes em um mês e não conseguiu. Tudo aconteceu, acidente de percurso. Então vai uma pessoa que é amiga para ver se vem com ele, porque assim ele vem direito. E outra coisa, é só de Curitiba para cá. É ali. Quer dizer, se falando mais alto, ele é capaz dele escutar lá. Agora, é incrível esse caso aí. Se vocês forem saber os detalhes, é que nós não estamos entrando nisso para não dar ênfase para o problema dele. Mas se a pessoa for, é incrível. O que é que eles não querem que ele venha aqui de modo algum? E ele quer vir aqui para falar comigo diretamente. Como eu não viajo mais, aí nesses casos, quando acontecia um troço desse, eu ia atrás da pessoa, mas agora...
Ajude-me a entender essa sincronicidade. 5 anos antes de conhecer minha ex-namorada, estagiei em uma clínica de psicologia e uma das pacientes era a mãe dela. Minha ex-namorada estudou com meu irmão antes de nos conhecer. Passamos juntos no mesmo vestibular. Ela para letras, tradução espanhol, e eu para letras português. Nos conhecemos no dia da matrícula. Descobrimos que somos vizinhos. Ela mora a uns 50 metros da minha casa. Ela foi minha primeira namorada e eu fui o primeiro namorado dela. Sou 10 anos mais velho, tenho 30 e ela 20. Nunca amei tanto uma pessoa. Ela também me amou muito. Mas brigamos e terminamos e ela bloqueou-me nas redes sociais. Umas semanas atrás, achei uma cartinha de amor que ela me escreveu há um ano e resolvi colocar a carta na caixa da minha Tenebs. 3 dias depois, ela me desbloqueou da rede social. Vai fazer 11 meses que terminamos. Hoje fiz a teca da madrugada, após a Tenebs, e veio-me a sugestão de que ela iria voltar para mim e que iríamos ser felizes. E o transmentor pediu para eu te escrevesse e explicasse a situação. Será mesmo? Ainda amo e quero a reconciliação. O que o senhor tem a me dizer? Não, eu confio em você, vamos fazer força, vamos ver se tudo dá certo. Não é isso? Estamos aí, sou da sua torcida. Como diz lá o meu amigo, sou presidente do seu fã-clube, da diretoria. Está certo? Vamos fazer força. Agora, ele aí, de vez em quando, ele escreve para cá. Trabalho há 4 anos em sistema de revezamento de turno. 2 dias das 16 às 0 hora, 2 dias das 0 hora às 8 e 3 dias das 8 às 16, saindo com 4 dias de folga. No começo achava bom, pois ficava 4 dias livre. O problema é que, com o passar do tempo, não conseguia mais dormir durante o dia. Antigamente aplicava a técnica de respirações profundas até chegar ao sono. Com o tempo as respirações não funcionavam mais, comecei a consumir Rivotril. Não como calmante, mas como sonífero. Viciei, tentei tirar essa droga, porém não consegui. E hoje, até mesmo nos dias de minha folga, preciso tomar o calmante, inclusive à noite. Como posso equilibrar o biorritmo do sono e eliminar o calmante para dormir? O que o senhor acha sobre a melatonina como alternativa à insônia? Olha, ajuda, mas agora o meu problema que eu vejo de insônia é esse que eu estou dando a técnica aí, que é coisa simples. Agora, no seu caso, eu te recomendo é cair fora desse emprego o mais depressa possível e se internar numa clínica, uma temporada, até você superar isso. Não brinca com isso, hein? Processo de sono, insônia é um perigo. Você sabe que a insônia começa a se manifestar, às vezes, antes da depressão. E a depressão, às vezes, quando acontece isso, não é nada bom. De modo que é bom você parar com esse emprego, vai passar fome debaixo da ponte 6 meses, é assim que eu falo. Mas pelo menos melhora a sua vida, isso aí é uma loucura. Fazer esses estágios aí com esses horários, isso aí embiruta qualquer um. Ninguém tem resistência para isso, por causa do sistema nervoso. Ao professor, vejo na prática médica diária que o número de pessoas dependentes de diazepínicos e outros hipnóticos para dormir é imenso. A melatonina, que com a idade tem a sua secreção diminuída pela pineal, é usada comercialmente em muitos países como adjuvante para o sono, como o jet lag. O senhor recomenda o uso dessa substância e do popular leite morno antes de dormir para substituir a dependência do diazepínico? Não. Eu acho que a pessoa tem que se internar para acabar com tudo quanto é droga. Isso aqui é o melhor. E a melatonina, ela é boa para um lado, mas piora para o outro. Tem que ir com calma. Muito cuidado com melatonina. O que é engraçado é que um falou sobre melatonina antes do outro aí. Eu já preciso ter cuidado. Agora, ao verbetógrafo, professor Antônio Augusto. Na definologia, página 12, segunda linha, há maneiras de se diferenciar quando certa habilidade inata foi adquirida em retrovidas ou em período de intermissão, o imprinting intermissivo? A pessoa tem que ver e procurar fazer uma retrocognição a partir dessa habilidade inata que ela tem. Por exemplo, se é uma coisa que foi utilizada no passado, em outros períodos da história humana, o que tem relação com o passado dela, ou é uma coisa que ela pensa que foi no curso intermissivo, ou que ela adquiriu em períodos de intermissão. Tem várias diferenças que a pessoa mesma ela pesquisa, tem parte da história pessoal dela
se ela adquiriu no período de intermissão, é de pessoa para pessoa. Na parafatologia, página 2, terceira e quarta linhas. Como otimizar o revivalismo de aptidões, modos, costumes e ofícios adquiridos em retrovidas, desde que cosmoéticos e interassistenciais? Vai do discernimento da pessoa de aplicar aquela habilidade inata de forma cosmoética e de forma a fazer assistência para as pessoas. Ela pode usar aquela habilidade que ela rememorou de várias formas, de vários com padrões diferentes, com padrões pensênicos, com intenções diferentes. Então, vai da intencionalidade da pessoa e do discernimento, do desenvolvimento dessa habilidade, para ela saber como lidar com essa coisa, com essa aptidão que ela tem, sem cair no mimetismo, sem cair na anticosmoética. Então, é do discernimento da pessoa. Na teoriologia, página 13, quais as neoteorias acerca da inteligência? Neoteorias acerca da inteligência. Então, tem vários estudos sobre vários tipos de inteligência que a pessoa tem. Por exemplo, a própria metacognição, que eu cito aqui na fatologia, que é a pessoa aprender a aprender. Então, é uma coisa avançada que a pessoa pode rememorar e vários estudos também feitos sobre os vários tipos de inteligência, né, que eu já falei. Tem inteligência musical, inteligência lógico-matemática, as múltiplas, inteligência evolutiva. Então, essas novas teorias que vão delimitar e que ainda precisa de estudo nessa área da cognição. Só para contribuir dentro disso que você está falando, né, o que pesquisou bastante foi o Howard Gardner, das múltiplas inteligências. Na perfilologia, página 14 e 15, poderia nos falar por que as habilidades inatas eram e ainda são muitas vezes relacionadas à música, como no caso do compositor austríaco Mozart e do polonês Chopin e da cantora estadunidense Jack Evancho? Por que eles se habilitaram mais especificamente na arte e não na ciência? Vai também do discernimento da pessoa, de como que ela vai usar essa habilidade, do desenvolvimento que eles queriam dar. Então, por exemplo, no caso do Mozart ou do Chopin, que foram bem cedo condicionados a essa questão da música. Os pais deles eram músicos. Então, eles viveram nesse ambiente de uma forma bem pequena. Desde que eles nasceram, eles estavam nesse ambiente de música. Então, isso condicionou eles, de certa forma, a seguir esse caminho, embora a habilidade deles fosse inata. Agora, existe uma coisa ainda mais forte do que isso, que a tendência das pessoas, quando ressomam, é colocar fora aquilo, quer dizer, expor e revivenciar, vivenciar de novo, aquilo que fizeram no passado, como você fala aqui. Mas, como no passado havia uma predominância do psicossoma, o psicossoma vem sobre e, entende, polariza, predomina e, vamos dizer, toma conta do processo contra o mental soma. Então, por isso, como a arte é mais do psicossoma, fica mais fácil para as pessoas. Por isso que tem maior número dentro do problema da arte. A minha família era, todo mundo que vivia, tinha uma orquestra em casa, que fazia até fundo musical, cortina sonora para o filme mudo. Você tem uma ideia. Todo mundo tocava algum instrumento de corda, de todo jeito. Agora, então, o que se passa? Eles queriam que eu fosse tocar. Eu falei assim, não, eu já mexi muito com isso, eu quero mexer agora com isso aqui. Eu fui o único na família que deu conta naquilo. Não quis tocar nada. Até o meu pai tocava. Todo mundo em casa tocava. Minha irmã, minha mãe, todo mundo. Tia,
a outra tia, você está entendendo? Fazia uma orquestra. No entanto, eu dei conta porque eu lembrei disso. Aí é o processo do mental soma. Entendeu o que quer dizer? Agora, é assim mesmo, é do jeito que você falou. Eu estou só acrescentando aí alguma coisa para a gente clarear mais. Como conscienciólogo, comemoro o Natal. A minha família se reúne nessa data por motivos religiosos, mas eu estou pensando em confraternizar com eles e aproveitar a data para reforçar os laços com o grupo familiar. Como o pessoal do CAE comemora. Não, às vezes tem comemoração. Esse ano não tem nada aqui. Pelo seguinte, o povo da maioria está viajando. Esse ano é muita gente viajando, dando aula, vendo família, não sei o que é. Está mais do que todos os outros anos. Às vezes tem um jantar especial, alguma coisinha. De modo, lógico, que nós, dessa vez, não temos boca livre aí fácil, não. Está difícil, sabe? E outra coisa, nem também no fim do ano. Nós vamos aí na casa de alguém no fim do ano, que já vamos convidar, eu e a Graça. Mas não tem nada que ver aqui com o CAE. Professor, o senhor poderia comentar algo a respeito da eficácia da oração, de que forma devemos orar? Devemos fazer oração direcionada a qual entidade? Não deve fazer oração nenhuma, isso é besteira. Devemos orar para nosso amparador, para nosso orientador, para qualquer conselho. Deixa disso, isso é petitório, isso é petitório. Esse negócio é uma vergonha danada. E também, se eles estão sempre nos observando, não seria desnecessária oração, sendo que o mundo extrafísico sempre sabe do que necessitamos. Sim, principalmente a turma da baratosfera. De modo que procura melhorar suas energias, você tem boas companhias extrafísicas. Isso que a gente precisa. Agora, oração, vela, o que mais que tem? Toda essa muleta, a comilança, o que mais? Matar o peru e não sei o que mais, isso tudo é besteira. Abra o olho com isso tudo. Professor, iniciei a TENEPS há pouco mais de 3 meses. Entretanto, sinto uma forte sugestão para escrever um livro. Todo o roteiro, enfoque e conteúdo estão na minha mente, está estreitamente relacionado com a conscienciologia. Minha única dúvida é o pouco tempo que tem na prática da TENEPS, mas estou disposto a trabalhar na ideia e contribuir de um jeito ou de outro com o esclarecimento de quem o lê. Esse é o meu desejo. Ok. Agora, TENEPS não tem nada a ver com o que você vai escrever, não. O que é isso? Você está misturando, né? Não está certo. Está misturando as estações. Para com isso. Vamos direto ao finalmente. Vamos trabalhar com o livro. E qualquer coisa você aparece aqui, que aqui nós temos uma infraestrutura violenta, de escrita e de qualquer coisa nesse sentido. Agora, em parafatologia, professor Augusto, página 13, segunda linha. Gostaria que abordasse o macrosoma intelectual. O macrosoma intelectual é aquela pessoa que recebeu o macrosoma, tem essa capacidade do corpo com regeneração celular e ela utiliza isso para desenvolver a intelectualidade dela, para produzir mais, para promover a produção intelectual dela. Em efeitologia, página 3, primeira linha, poderia abordar os efeitos do restringimento intrafísico? Os efeitos do restringimento extrafísico é a própria condição da consim, ela esqueceu passar por uma temporária, ainda que permanente durante a vida, uma condição de esquecimento das habilidades das cognições que ela adquiriu. Então, ela tem que passar por esse processo de recuperação de cons. Isso que é um restringimento intrafísico. E daí que você tem que recuperar as habilidades, as cognições, as ideias que você desenvolveu em todas as suas vidas passadas. Em Crescendologia, página 14, terceira linha. Por favor, aborde o crescendo auto-organização, memória, retrocognição. Essa pessoa, ela tem a auto-organização, ela tem a organização do pensamento, das ideias, isso facilita ela a própria memória e ainda a retrocognição, que se a pessoa ela tem a memória organizada, ela facilita isso, a retrocognição de habilidades e de ideias.
Queria te perguntar se você já pensou a respeito da facilidade excessiva que desmotiva a pessoa. Tudo que a gente faz com muita facilidade, vem tudo muito de graça, aparentemente, porque o esforço ficou todo para trás já, a pessoa tende a não valorizar e acaba complicando ao invés de ajudar. Você pode comentar isso aí, como que você vê? Isso tem bastante relação com o mito do talento recebido sem autoesforço. Não existe uma coisa que a pessoa recebe assim e ela não trabalhou para isso. Ou ela trabalhou em outras vidas, ou no período de intermissão. Muitas vezes a gente vê o estigma do menino gênio, da criança prodígio, que já nasce sabendo, e isso não é uma verdade, né? A pessoa ela tem que lutar para isso, ela não pode ficar só eu já sei aquilo, eu já desenvolvi e não desenvolver ainda mais, ou procurar desenvolver outras habilidades relacionadas, ou utilizar essa habilidade que ela tem de outras formas. Então a pessoa ela já fica com essa questão de eu sou um gênio, eu não preciso desenvolver isso, não preciso desenvolver outras coisas, ela fica nesse estigma, ela atravanca a evolução dela. Você tem assim alguma sugestão para esse caso de pessoas multidotadas, polivalentes, que têm facilidade para praticamente tudo, para elas não caírem ou na dispersão ou na falta até de autovalorização do esforço feito anteriormente, que ela não fez agora, mas já fez antes. A gente vê que há muita autodesvalorização da qualidade já adquirida, como se aquilo já não tivesse mérito nenhum, e o mérito é justamente ter adquirido. Porque foi feito, aquilo não foi milagre, não foi geração espontânea. Então, você vê assim, alguma conduta que possa facilitar para a pessoa não cair, ou na desmotivação e na desvalorização, ou então nisso que você fala, que é uma certa arrogância, no sentido, bom, isso aí eu já sei, não preciso aprender mais nada. Justamente a questão da pessoa, ela procurar se valorizar e procurar desenvolver ainda mais aqueles trafores que faltam para ela, os trafais, né? E procurar pegar aquelas habilidades úteis dela que ela tem e utilizar em prol das outras pessoas, fazer assistência e desenvolver ainda mais aquela habilidade para não ficar naquela coisa, nada é tão perfeito que você não possa melhorar ainda e aperfeiçoar. Antônio, aqui no B. Primeiro, parabéns pelo verbete, muito esclarecedor. Obrigado. Tá. Aqui na página 12, na fatologia, quinta linha, as aptidões inatas em relação aos neoaparelhos eletrônicos na era digital. Eu gostaria que você me esclarecesse até que ponto é a forma profilática, homeostática, e até que ponto começa a ser patológico esse processo, porque a gente vê que está tudo muito exacerbado nas partes das mídias sociais, Twitter, Facebook, e eu queria ver como é que você vê essa questão assim, de usar com sabedoria esse processo aí. Então, essa questão da aptidão dos eletrônicos na era digital tem justamente a ver com a paratecnologia, as novas tecnologias que ainda vão surgir, que vão vir de inspirações de ideias inatas. E hoje, por exemplo, quando a gente tem vários jovens que estão nesse mundo digital que acabam usando essa aptidão que eles têm para perder tempo, para jogos ou para coisas que não vão levar eles a lugar nenhum. Então, essa aptidão na era digital é uma coisa que as crianças hoje já estão nascendo com isso. Fica uma habilidade inata que já a média da população já tem. E é uma coisa assim que, se a pessoa não cuidar, pode ser bastante prejudicial para ela. Obrigado. Oi, na exemplologia, você colocou o segundo aí, habilidade nada mediana, a superdotação nas ciências exatas. Por que você elegeu as ciências exatas? Ciências exatas foi mais como um exemplo geral, mas é que a gente encontra mais, é o mais comum ter, por exemplo, pelo menos é o mais falado, o mais destacados são as crianças que têm superdotação com matemática, são as crianças que conseguem resolver o cubo de Rubik's ou que fazem contas de cabeça, uns 7, 6 anos. Então, essa superdotação de ciências exatas que é até supervalorizada pela academia ou pelas ciências, que acabam não valorizando os outros tipos de superdotação,
uma superdotação comunicativa, superdotação emocional que às vezes a pessoa tem. Então, esse tipo de superdotação, ela é supervalorizada. Então, por isso que eu coloquei aqui na exemplologia. Tá bom, obrigada. Não que não seja válida, é muito válida. A pessoa pode fazer muito uso da superdotação, de qualquer superdotação. Não, eu achei que você destacou como... Eu achei que fosse como uma coisa importante. Mas... E eu vejo exatamente igual a você. Tem outras habilidades que são tão ou mais importantes do que as das ciências exatas. Né? Porque o mediano aqui, para mim, não é nada ruim, não. É muito bom. Porque depois da mediana vem a máxima, entendeu? Daí eu fiquei curiosa de saber por que exatamente, no meio de tantas habilidades, você destacou as ciências exatas. Obrigada. Professor, aqui. Na fatologia, penúltima linha, como você identifica, através do comportamento, através dos gestos, retrovidas? Como é que você consegue explicar isso? O comportamento da pessoa, às das o gesto, o jeito que a pessoa fala, denuncia ou dá dicas do passado dela, da questão das retrovidas. Então, o comportamento da pessoa, o jeito que ela escreve, o jeito que ela fala, o próprio padrão energético da pessoa são fatores que podem ajudar a identificar, você fazer uma pesquisa sobre a retrocognição, você ter essa experiência. Certo. E como eu faço essa conexão? Através das retrocognições? É você analisando, fazendo até uma pesquisa histórica de todos os períodos, de como as pessoas pensavam numa determinada região, num determinado tempo. É você ir pesquisando e pesquisando você mesmo para você saber o que você tem mais afinidade. Então, é esse tipo de pesquisa exaustiva que a pessoa tem que fazer. Obrigado. De organização e focalização de metas. Gostaria de saber qual técnica ajuda a dissipar essas formas de pensamento cristalizadas, que tem 26 anos e estuda conscienciologia há pouco tempo. Olha, a melhor coisa que você faz é trabalhar tudo que você puder para o mental soma, a parte intelectual, cultural. Então, bastante leitura, bastante anotação e escrita da sua parte. Agora, faça arquivo no computador sobre os seus processos de escrita, de registro. Isso vai ajudar para você superar todos os processos de comocionalismo, que o problema todo é levar para o problema seu pessoal de distinguir as coisas melhores e ficar com aquilo que seja prioritário. Então, essa autodistinção do melhor, isso tem que ser feito da maneira intelectual. E você ficar também o máximo possível, mais sereno, equilibrado, com calma, imperturbável com aquilo que você está fazendo. Então, a primeira coisa que você tem que ver é o seguinte: olha bem as suas metas, ou seja, o seu megafoco, e coloca o autodiscernimento aplicado nesse megafoco o tempo todo. Se for preciso, use alguma coisa, colocando as lembranças, os registros, memorando o seu bolso, aonde você vai, para você saber o que se passa. Em Fatologia, página 12, terceira linha, os trafores manifestados desde tenra idade. Existe a possibilidade de a pessoa ressomar e manifestar na infância alguma característica traforista, passar pela adolescência e uma parte da idade adulta, absorvida pelos impulsos da sociem patológico, anulando tal característica homeostática e, ao confrontar-se com o paradigma consciencial, observar uma espécie de resgate dessa tendência traforista observada na infância? Penso que, se fosse um trafor, deveria permanecer com a pessoa, independente dos impulsos e assédio da sociem. O que o verbotógrafo pensa a respeito? Eu acho que a pessoa, ela pode ter essa habilidade, ela pode usar e pode deixar de lado, ela pode ignorar, ou ter adormecida, a questão da habilidade tácita, que está adormecida, que está dentro de lá, só que a pessoa não faz o uso dela, ou faz, pior, ainda faz o uso anticosmoético da habilidade inata que ela tem. Então,
Então, a questão é que várias habilidades são demonstradas na infância e isso não é estimulado na maioria das vezes. A criança cresce com isso, deixa isso de lado, isso se torna desimportante, então ela acaba deixando isso de lado. Mas eu não diria que a pessoa perde essa habilidade. Ela está dentro dela, ela tem que fazer a rememoração para ela continuar a usar essa habilidade. E é bom a gente esclarecer que, além disso, tem o retomador de tarefa. É aquela pessoa que deixa desse jeito, depois ela recupera, depois ela volta ao que estava, devido à influência do holopensene, e passa alguns anos, ela volta como retomador de tarefa. Retomador de tarefa, você está acostumado a atender lá na Apex, não é isso? De modo que sempre é bom ver também esse outro aspecto da situação. A vida humana, ela é difícil por quê? Porque associa patológico. Nós vivemos no hospitalão, numa grande enfermaria. E outra coisa, as pessoas estão habituadas com essa vida de bicho. Então elas veem, esse impacto às vezes dá muito trabalho, exige muito dela. E ela às vezes sucumbe. Ela se ajoelha, fica genuflexa ao processo. Sucumbe, tem a canga. Né? Você quer falar? Eu acho que nessa linha, eu até ia pedir para ele expandir, aqui na fatologia, na página 12, exatamente o que eu vejo muito no Augusto é essa manifestação precoce das atitudes antagônicas aos idiotismos culturais, né, as influências mesológicas. Então, eu queria que ele expandisse exatamente como é que ele faz isso. Porque eu vejo isso no dia a dia. Por exemplo, seu papai e sua mamãe te ajudaram. E o que é que eles te perturbaram? Até para melhorar. São as duas coisas. Tudo, às vezes com a melhor das boas intenções, mas caiu de 4. Tudo isso é bom estudar. Eu acho que a gente está ajudando mais. Porque ninguém é perfeito. Aqui, ninguém é perfeito. Não. A questão é que eles ajudaram assim, muito a questão de você ver o que é útil, o que não é útil, o que vai ajudar você, não, o que é besteira, prioritário e o que não é. O que é prioridade e o que não é. E às vezes é muito difícil, sendo um adolescente ou uma criança, que você tem que conviver com as outras pessoas e você tem que, ao mesmo tempo, conviver com a idiotice cultural das pessoas e saber respeitar, e saber aceitar e saber não se envolver para não se afetar com aquilo. O problema é ter educação com essa reação. Ser educado, uma reação educada. Você tem que equilibrar todas as coisas ao mesmo tempo, sem ser antissocial com a pessoa e sem cair em besteiras. Antônio, você falou aqui que neoconceitos exigem talentos. Quais talentos exigem? Depende do neoconceito. Mas, assim, a questão dos neoconceitos exigem talentos. Que cada ideia nova que você tem, você precisa de uma pessoa, de uma habilidade para você fazer aquela ideia, para você tornar aquela ideia verdade. Então, a cada ideia que você desenvolve, você tem novos conceitos, novas cognições, você vai precisar desenvolver a habilidade, o talento para você executar aquilo, para você tornar aquilo verdade. Agora, o negócio é que você não deve estar lento. Entendeu, não? É bom você estar mais apressadinho. Isso chama autotaquitmia. É o talento, tá rápido. Tá certo? Antônio, aqui no detalhismo, o sinergismo, cognição útil, discernimento, cosmoético, comunicação clara. Você poderia explicar um pouco mais? Na cognição útil, discernimento, cosmoético e comunicação clara. É questão de você ter essa cognição, a ideia, o pensamento, as sinapses úteis que vão te ajudar, que vão ser assistenciais, o discernimento de você usar essa cognição de forma cosmoética e a comunicação, você fazer a assistência, fazer a tarefa de forma clara usando essa cognição de forma cosmoética. Então, há um trinômio. Você tem a habilidade, você tem o discernimento para usar essa habilidade e você ter a comunicação, você saber explicar às outras pessoas ou ensinar essa habilidade para outras pessoas a partir do exemplo. Antônio, aqui na página 14, na trinomiologia, o trinômio
intelecção, cognição e ousadia. Você poderia ampliar um pouquinho? Intelecção, cognição, ousadia. Tem justamente a ver com esse que eu acabei de falar. É a questão da pessoa ser intelectual, ela ter acesso a essa habilidade, ela ter cognição, ela entender o que é essa habilidade, como ela vai usar essa habilidade, ter ousadia e ter a coragem, a ousadia mesmo para ela aplicar essa neohabilidade da forma que for mais evolutiva, da forma que ela vê um cosmoética, ter coragem para ela aplicar e manter essa neohabilidade que ela tem. Antônio Augusto, aqui no ar. Aqui, Patrícia, aqui no ar. Você aprendeu com muita facilidade os conceitos da taxologia das várias tecas da holoteca. Nesse caso, quais as habilidades inatas que você mais identificou para esse trabalho? A questão da holoteca, da questão de você da taxologia organizar os pensamentos dos próprios táxons gregos que eu identifico com facilidade. Então, a própria questão de você dividir todos os objetos, todo o conhecimento humano em várias categorias ou definições diferentes, é uma coisa que chamou muita atenção para mim e é uma coisa que eu me dediquei bastante a estudar. Então, basicamente é isso. Antônio, aqui, ó. Aqui, Antônio. Em binomiologia, o binômio rapport-automimese. Binômio rapport-automimese. É você fazer o rapport, você fazer a conexão, a ligação com aquela habilidade inata que você adquiriu em outras vidas e você repetir aquela habilidade, fazer o revivalismo dessa habilidade na sua vida. Então, são duas coisas. Você tem que acessar e aplicar essa habilidade que você já aplicou em outra vida. Rapport-automimese. Tá certo. Tem mais uma também. Na principiologia, o princípio da autobagagem cognitiva, sobreviver às dessomas. É justamente esse princípio de que nada que você aprende, que você conquista pela sua cognição vai ser desperdiçado. Tudo você carrega com você na sua ficha pessoal, na sua bagagem holobiográfica, que dura durante as vidas. Então, tudo que você aprendeu, que você viveu, está disponível para você usar. Só falta você ter cognição, né, o paracérebro, para você poder usar aquilo e aplicar na sua vida. Antônio, aqui no ar, aqui. Eu queria saber aqui na frase enfática, a questão, você colocou a recuperação das habilidades inatas. E você coloca aqui desde a juventude. Mas no seu caso, o que a gente vê é que você é uma consciência herada num corpo jovem. Como que você conseguiu recuperar os cons? E quais foram as habilidades que você recuperou? Como eu consegui recuperar? Quais foram as habilidades que você recuperou? Você tem assim rememoração de ter feito o que em vidas passadas? Leite. Oi? Comendo pão e bebendo leite, assim. Isso é fácil. Mas as habilidades de vidas passadas, quais as habilidades de vidas passadas? Com as minhas perguntas, né? Seria bom a gente perguntar para o Augusto aí. Parabéns pelo verbete. O que inspirou você a redigir esse verbete? Qual a sua experiência quanto a esse assunto? Como você se sente defendendo o verbete? Isso é a parte técnica. Depois é bom você falar sobre isso. Eu queria ajudar ele a defender essa pergunta. Eu acho assim, a gente tem muito amparo, e ele tem muito amparo. E desde pequenininho, até uns fatos curiosos, ele tem uma habilidade musical, né? Isso todo mundo já sabe, dentro da CCI, todo mundo sabe disso. E eu fui músico, eu tive também formação musical. E desde que ele estava no útero, ele ouvia músicas de grandes compositores, músicas selecionadas, não ouvia qualquer coisa.
Mas o nível dele transcende esse nível da música. Você que conhece a história, você não acha? Mas, o que eu quero colocar é que ele tem, não foi só isso, não estou falando que é influência, estou falando, na realidade, é que ele teve amparo para também ter os estímulos necessários, né, nesse aspecto. Né? Então, a questão é você utilizar... A mesologia ajudou, a família nuclear ajudou, papai e mamãe ajudaram. É questão de você utilizar... reticência. Ou seja, série de condições. Pode ser o caso de ele atraiu isso, na verdade. Ele atraiu o processo. A próxima ele vai dar o conta igual eu. Tá ótimo, então. Também a questão de você saber utilizar essa habilidade como propulsor de outras habilidades, ou você fazer conexão. Por exemplo, você não usar, por exemplo, a música só como meio de arte, ou de você ter aquele arrogância ou glamour, você utilizar como recurso cognitivo, você aprender a música a comunicar com as pessoas, a você desenvolver o próprio cérebro, o raciocínio que desenvolver o instrumento traz. Então, você pode, a partir disso, aplicar e desenvolver vários tipos de habilidades com outras habilidades. Então, essa questão da habilidade, ela desenvolve outra, que desenvolve outra, e você tem aquele arsenal de habilidades para você usar. No caso da música, desculpe, no caso da música, educar a sensibilidade já é uma boa coisa. Depois, educar o ouvido é uma outra condição. Então, a pessoa pode ir aprendendo por aí. Diretamente de Montmartre para Foz do Iguaçu. Mas, Antônio Augusto, aquela pergunta que a Patrícia te fez, né? Você também trouxe, assim, de alguma maneira, a recuperação do raciocínio classificatório. E isso é mais da ciência também. Então, né, eu acho que tem várias coisa que eu considero assim mais séria aí. É a recuperação da habilidade de recuperar habilidades. Coisa da metacognição, de você aprender a aprender, de você aprender a recuperar essas cognições mais fácil na próxima vida. Então, é uma coisa que estou estudando que é muito útil no processo evolutivo, você ter a capacidade de você recuperar com facilidade e lucidez as diversas outras habilidades, aptidões que você desenvolveu. Professor, aqui. Nessa sua pesquisa, você viu alguma correlação entre a duração da intermissão e a capacidade da consciência de apresentar essas habilidades inatas? Aí? E uma intermissão mais longa ou mais curta interferiria nessa condição? Eu acho que, nesse caso, depende de muitos fatores, de várias pessoas, porque o tempo, né, no extrafísico não é exatamente como o tempo no Terra. Não sei se o professor Valdo tem alguma coisa para dizer nesse sentido. Não, está bem. Tempo de intermissão. Tá, você está respondendo tudo, a altura da situação é por aí mesmo. Agora, o nosso Camilo Castelo Branco aqui falou um negócio que há pouco tempo eles estavam perguntando aqui sobre o processo da conscienciologia. Nós estamos com o Jubileu de Prata, né? Então ele diz o seguinte: os grandes pensamentos têm 50 anos de incubação nas entranhas da sociedade. Então precisa de mais 25 para ver o que é que vai dar com a conscienciologia. Está certo? De modo que é isso. Até lá eu confio nos Antônio Augusto da vida, etc. Tal, e em vocês também, para ver o que vocês fazem com isso. Esse é o caminho. Professor Valdo, sim, aqui no ar, na página 48, sim, esse autopensenologia, eu queria entender essa última frase. Como que a gente diferencia quando a pessoa... Saiba viver com os seus pensenes? Por exemplo, quando a pessoa vive bem com os pensenes e quando ela não vive bem com os pensenes. Ela não vive bem na hora que ela não gosta de si. Na hora, por exemplo, que ela tem autocorrupção. Na hora que ela tem autoassédio. Na hora que ela se deixa levar por algum vício. O fumo, por exemplo, álcool tóxico, coisas nesse sentido. Por exemplo, o processo de comer desbragadamente e aumentar a obesidade. Tudo isso mostra que a pessoa ela não vive bem com seus pensamentos. Agora, como é que ela pode melhorar isso?
A autorreflexão de 5 horas, aquela técnica, para a pessoa ver o que quer que se passa. Agora, a primeira, ela tem que localizar e ver o megafoco daquilo que está prejudicando mais a vida dela. E ela, então, começar a pensar naquilo. Como é que apareceu? De que modo que ela pode combater? O que ela deve colocar no lugar? Agora, a situação toda é que, numa condição dessa, os pensênios têm que ser levados para a cirurgia. Não adianta fazer serviço ou tarefa ou fazer uma prescrição apenas ambulatorial. O negócio tem que cortar fundo até chegar no osso, para a pessoa dar valor para o processo dela. Esse é que é o caminho, de modo geral. Agora, saiba viver com seus pensênios. Aqui são os ortopensênios, que é do equilíbrio, entende? Aquele que dá a imperturbabilidade, que é o que interessa para nós. Tudo que nós falamos aqui nas tertúlias, de manhã, de tarde, sempre, objetivando essa meta. É a pessoa pensionizar melhor do que ela pensionizava antes. Esse é o caminho. Antônio Augusto. Tem outra aí, professor? Ontem, no Globo Repórter, apareceu um menino com 6... No Fantástico, desculpa. Um menino com 6 anos, você viu isso? Ele foi alfabetizado aos 5, com 6 anos ele já leu 600 livros, hoje em dia ele corrige os professores em termos de gramática. Que você podia comentar alguma coisa sobre isso para a gente? Um dos casos, né, de superdotação precoce dessa criança, ela surpreendeu os pais que ela leu já 500 livros em um ano. Em um ano ela leu 500 livros. Ela procurou todo dia, traz 3 livros da biblioteca e ela conta que esconde os livros debaixo do travesseiro para ler à noite, escondido dos pais. E é um dos casos de superdotação da criança que recuperou essa habilidade cognitiva. O menino fala perfeitamente bem, né, por causa da leitura dele. A fala dele é articulada, a cognição dele já é avançada para essa idade, então é uma habilidade que a ciência convencional tenta explicar e não consegue cair nessa questão que é a habilidade inata, coisa que ela adquiriu em outras vidas. E foi impressionante que como essa habilidade desenvolvida vem facilitando várias outras habilidades, né? A musical, a de entender as coisas. O menino se expressa com uma facilidade incrível, né? Muito interessante. Professor, inúmeras pesquisas científicas confirmam os benefícios da meditação sobre as funções cognitivas. Em sua opinião, a meditação pode ajudar no autoconhecimento e no autodomínio da vontade? O que a Conscienciologia acha dessa prática? Não, nós achamos que ela é uma prática boa, mas é primária, tem coisa muito mais avançada do que isso. A gente já falava todo sobre o processo desse laboratório que nós temos da mobilidade física vígil. É muito superior, é mais ou menos a mesma linha da meditação. Agora, tem a autorreflexão de 5 horas, então, que é mais superior ainda a isso tudo. Agora, o que nós chamamos na questão é o domínio da vontade, que é a maior força da pessoa. Agora, por exemplo, a própria parapsicologia, tem gente que acha que até hoje a única coisa boa que a parapsicologia fez foi o seguinte: ela dá valor para o pensamento positivo. Então, o pensamento positivo é que é a base de tudo isso. Se a pessoa pensar positivamente, tudo caminha bem. É aí que é o processo de meditar, refletir, pensar, pensionizar, ajuda. Agora, todos esses problemas todos de muita meditação aí, eu acho que isso tudo ainda é primário. O problema da imobilidade física vígil é muito superior a isso. Professor, dada a nossa condição social atual, existe a possibilidade da reurbanização falhar e entrar numa era mais sombria, o retorno de uma era primitiva? Poderia comentar? Eu não acho. Eu acho que tem alguns altos e baixos de arranca-rabo durante o período de transição. Mas a hora que isso aí foi decidido e o processo está na base de serenões, isso fica irresistível, não tem jeito. Isso não vai voltar para trás. Isso aí é igualzinho o negócio lá de 1945, 46, que o mundo ia acabar. Até hoje tem gente falando disso. Agora, faz 3 dias aí, tinha gente falando essa besteira. O que tem nessa vida de gente doida não está no gibi, lembra-se disso. Nós vivemos no hospitalão psiquiátrico. Então, vai devagar com esse negócio. O retorno de uma era primitiva existe dentro das consciências ignorantes, isso sempre tem.
Mas agora, do ponto de vista geral, eu acho muito difícil pela atual situação, porque tem serenões atrás da transmigraciologia, atrás da era dos serenões, atrás da reurbanologia. Então, isso veio para ficar. Agora, é lógico, nós estamos passando uma fase de altos e baixos. O negócio só vai melhorar daqui, não sabemos quando tiver um estado mundial nesse planeta. Álvaro Betógrafo. Ricardo Domecci vem de uma família de músicos da Sinfônica e reconhecidos. Ele mesmo conta que sua vida decorreu entre artistas e poetas. No entanto, ele se converteu num médico investigador, cientista, positivista, agora diretor de um laboratório da Universidade de Stanford, junto com o recente Prêmio Nobel de Medicina, Shinya Yamanaka. Como você relaciona essa genética e paragenética artística criativa com o desenvolvimento da investigação positivista? A questão artística, a arte, ela pode ajudar de vários sentidos a criatividade, a associação de ideias. Então, se a pessoa souber utilizar essa habilidade que ela desenvolveu, se ela for em outras vidas músico ou artista, nessa vida, ela pode usar essa habilidade de forma racional, de forma mental somática. Então, tem, por exemplo, num livro chamado Alucinações Musicais, do psiquiatra Oliver Sacks, ele relata vários casos relacionados à música. E um desses casos é de uma pessoa que tem o chamado ouvido absoluto, que é uma condição fisiológica que a pessoa consegue distinguir tons e semitons com facilidade de qualquer som. E essa habilidade, ele está contando, que condicionou essa pessoa a ter uma carreira musical, mas não era o que ele queria. Mas a família inteira dele, o meio dele, condicionou ele ter essa carreira. Então, é uma coisa que a pessoa precisa se libertar. Ele depois não quis mexer mais com música e foi fazer física na universidade lá de Cambridge ou Oxford, não me lembro. Mas, então, a pessoa ter esse discernimento para saber utilizar a habilidade que ele tem de forma que é mais evolutiva para ela mesma. Tem uma habilidade que aparece em certos documentários, que é justamente a pessoa que vê o som. O som tem cor. Então, ela reconhece o som através das cores do que ela vê da clarividência, né? Então, essa questão também da habilidade sinestesia parapsíquica junto com a outra habilidade. Mas eu queria te falar também da questão da produtividade. Há estudos de superdotados que se tornaram pessoas absolutamente medíocres na vida adulta. De não conduzir aquela precocidade, foi como se fosse assim um processo estelar, mas depois apaga. Então, a gente vê também que a condução da produtividade da pessoa genial é importantíssimo, porque há gênios ociosos que são extremamente conflitivos e personalidades até patológicas, porque elas não conseguem desembocar num processo criativo de produzir nada. Então, quando ela não vê a produtividade, não adianta nada para ela ser chamada de gênio, de precoce, de polivalente, de sei lá o quê, porque se ela não vê. Então, eu vejo que a adoção da escrita do verbete pode ser uma excelente solução para jovens superdotados, que não sabem onde vão aplicar tanta coisa que sabem, mas não conseguem ter um megafoco em quase nada, porque é próprio da juventude um processo de dispersão maior. Então, uma das ideias de cura, que eu vejo, cura da genialidade, é justamente produzir, porque aí você modula, organiza, e a gente vê que a maioria dos gênios produzem pouquíssimo. E esses gênios muito precoces. As obras são mais raras. O que você acha disso? Eu acho que isso é a definição da vida de Mozart. Mozart morreu com 35 anos. Ele não aguentou, ele praticamente implodiu. Ele não aguentou tanta a produção dele, acabou por matar ele mesmo. Isso é patológico. Então, se a pessoa não tiver esse discernimento para estar sempre produzindo e aplicando, canalizando essa genialidade dele, acaba por desperdiçar a própria vida. Tá? E muitas vezes essa autocombustão da vida, ela existe em função do dinheiro. Por exemplo, a encomenda de trabalho para aquela pessoa, né? Balzac viveu assim. Sob encomenda, livros sob encomenda, aquilo o tempo todo, aquela produtividade também que queima a saúde da pessoa e joga tudo no buraco.
Alô. Na página 12, para a fatologia, última linha, automimese racional e lúcida, dinamizando o processo evolutivo. Achei interessante isso, porque até pensei que a automimese nem sempre é evolutiva. Sim. Pode. Nem sempre, até coloco aqui automimese irracional de habilidades retrógradas. Então, é você utilizar essa habilidade, por exemplo, a questão da música. Você não utilizar para você ser um artista, mas utilizar para ajudar a sua cognição, a ciência. Então, é você saber utilizar essa automimese, você não cair na automimese de traços fardos que vêm junto com aquela habilidade. Você fazer a automimese dos trafores, das habilidades que vão te ajudar. E você saber como utilizar essas habilidades de forma que elas vão te ajudar, de forma que vão ser evolutivas, assistenciais e cosméticas. Então, a automimese, ela pode ter essas duas características. Ela pode atravancar a sua evolução, você está repetindo uma coisa que é retrógrada, que é do passado, que não vai te ajudar. Uma automimese lúcida, racional, cosmética, que você vai ajudar a sua evolução. Perfeito. Antônio, aqui na binomiologia, o último binômio é autoconscienciometria e autoparaperceptologia. Poderia ampliar um pouco o assunto? É questão de você estar se avaliando, você estar sempre consciente das características pessoais, do que você tem, da sua condição como consciência e de você perceber essa condição. Então, a autoconscienciometria e a autoparapercepção. É você aplicar esses dois aspectos no desenvolvimento da sua habilidade inata. Você fazer a mensuração e você está percebendo, está todo o tempo ligado no que está acontecendo, está todo o tempo conectado com aquilo. Em sinergismologia, o sinergismo transcendente para cerebro dicionarizado. Que você pode clarear isso? O sinergismo para cérebro dicionarizado é a questão dos vocábulos, das ideias que você adquiriu, que estão no seu paracérebro, no seu conjunto de pensamentos do extrafísico, de todas as vivências que você vai fazer a sinergia, você vai juntar, você vai rememorar para a sua vida, para o seu cérebro atual. Então, você fazer essa conexão, você juntar todas aquelas vivências, aquelas memórias do seu cérebro para esse cérebro atual. Estou lendo um livro muito interessante, A Evolução de Deus, de Robert Wright. Tem muito que a ver com as ideias da conscienciologia e sobre a desmitificação de todas as religiões e suas técnicas de manipulação. O mesmo pertence à conscienciologia? Se não for, existem movimentos conscienciológicos ou parecidos à conscienciologia espalhados pelo mundo? Vamos estudar, né? Eu não sei. Agora, esse livro, A Evolução de Deus, Robert Wright, você já viu isso? Não? Tá, arranja isso para nós. Não, é livro, A Evolução de Deus. Aqui, ó. Olha aí, que assim a gente vai ver, pode ficar com isso. Vamos examinar e ver quem é esse cara, para ver como é que é. Você sabe que tem até aquele padre que levou para a universidade os processos da conscienciologia. Sem eu saber, eu fiquei sabendo depois. Uma vez saiu uma notícia no jornal. Aí eu vi. Ninguém sabe. Então, nunca se sabe, né? Vamos ver. Em principiologia, o princípio inexorável da aceleração da história humana
esse princípio inexorável tem alguma relação com essa aceleração evolutiva, posto que agora temos muitas mais ferramentas, ou só está falando de aceleração da história humana? Entendeu o que quero perguntar? No princípio inexorável da aceleração humana? Sim, tem que ver a aceleração humana, tem que ver com a aceleração evolutiva? Tem também da questão de você estar... aceleração da história humana, por exemplo, nas revoluções industriais, da aceleração do pensamento, dos desenvolvimentos tecnológicos, estão ficando cada vez mais rápidos e mais frequentes. Tem justamente a ver com essa capacidade com o desenvolvimento de todo o conhecimento humano, e da pessoa tem que rememorar na vida cada vez mais coisa. Cada vez que ela nasce, ela vai ter que rememorar mais coisa e mais rápido ainda, porque ela vai aprender, ela vai ter essa cognição de ter essas rememorações mais cedo. Então, a questão da aceleração da história humana tem também com a aceleração da história pessoal, que você acelera a evolução, você acelera o seu processo evolutivo com a recuperação dessas habilidades inatas. Você não precisa desenvolver tudo depois e inventar a roda, você já tem aquilo lá desenvolvido, você já tem aquilo dentro de você. Então é só você resgatar. Antônio, por favor, aqui no B. Oi, aqui. Oi. Página 14, em antagonismologia, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o teu terceiro antagonismo. O antagonismo habilidade útil, habilidade fútil. O que você considera a diferença entre eles? A habilidade que vai ter utilidade para você é uma habilidade que é desprezível, que você não precisa daquilo agora, ou que você não vai fazer uso daquilo. Você poderia dar um exemplo do que você considera habilidade fútil? Uma habilidade útil, uma habilidade de você... a habilidade da leitura, uma habilidade de você ter a cognição, a habilidade da escrita, a habilidade com as palavras. Uma habilidade útil, uma habilidade fútil seria habilidade, por exemplo, porque cada habilidade depende do modo como você vai utilizar aquela coisa. Então, ela pode ser útil ou pode ser fútil, dependendo do que você vai dar de uso, vai dar de ênfase para ela, do seu momento evolutivo de priorização dessas habilidades. E também, logo acima, na linha de cima, o segundo antagonismo, o antagonismo. Neofobia psicossomática, neofilia mental somática. Você poderia falar sobre essa neofobia psicossomática? Da questão da... Também tem a neofobia psicossomática e a neofilia mental somática. Isso, o que seria essa neofobia psicossomática? A neofobia psicossomática é a questão da pessoa ela rejeitar todas as emoções. Ela, pelo menos, afastar aquela questão da psicossomática. Ela não tem a sensibilidade do psicossoma, das emoções. Ao mesmo tempo, isso pode ser causado pela neofilia mental somática excessiva. A pessoa tem essa questão da intelectualidade, ela acaba não desenvolvendo o psicossoma. Ou ela tem esse psicossoma e não acaba desenvolvendo a mental somática. Então, o ideal é você ter um equilíbrio, você ter a argumentação desse psicossoma, você não deixar aquela coisa fluir, controlar a sua vida, e nem deixar aquela coisa escassa, você não ter aquilo. Ok, obrigada. Professor Walter, Sim. Aqui no B, na sua frente. Eu gostaria de saber como é que foi essa questão que, desde cedo, o senhor sempre teve essa questão de um mega projeto, ou as coisas foram acontecendo naturalmente? O problema todo é a retrocognição. Agora, o que é uma autorretrocognição? A autorretrocognição começa por aquilo que eu chamo de relâmpagos mnemônicos. Mnemônico quer dizer de memória, tá certo? Relâmpagos são os flashes. Então, você tem relâmpagos mnemônicos. Então, eu falo, autorretrocognição, 2 pontos. Relâmpagos mnemônicos, é assim que começa tudo. Agora, com isso, então,
você mantém incontaminada a memória das ideias adstritas às megacons da consciência, aos megacons. Então, por exemplo, incontaminou, você não deixar incontaminar. Então ele fica puro, aquela memória, não sai. Eu comecei a ter isso aos 3 anos de idade. Agora, ó, eu encasquetei com isso antes de renascer. E comecei a pensar só no processo mnemônico das retrocognições. Quer dizer, de memórias mais remotas, mais antigas, você está entendendo como é que é? Mas bem equilibradas. E fixar naquilo. Por isso é que eu dei conta numa opção de coisa. O Augusto, por exemplo, ele fez força aí, mas ele entrou dentro do processo da música, da arte. Agora, ele acabou chegando aqui, ou pelo pai, ou pela mãe, ou por ele, não sei como. Entendeu? Isso tudo tem sua razão de ser. Agora, no meu caso, eu não tinha esses recursos todos, porque todo mundo lá era artista, lá em casa, a família inteira. Então, com a retrocognição, eu comecei a ver. Agora, eu era pequeno demais, muito menino. Eles fizeram um teste comigo e chegaram à conclusão que eu tinha senso de musicalidade, que o meu avô é que era o regente, entende? Ele sabia tudo, ele tocava qualquer instrumento de corda, para você ter uma ideia. Então, toda a gente de alto nível artístico. Agora, ele então fez um teste comigo, falou, não, o menino tem senso de musicalidade, então ele tem que tocar um instrumento. Aí foi levar lá, o meu pai falou, não, mas vamos respeitar esse menino. Por que é que ele não quer? Por que você não quer tocar um instrumento? Não, porque eu quero trabalhar aqui. Aí eles começaram a examinar, porque a minha mãe tocava bandolim. E lá em casa quase sempre tinha um sarau à noite, com o povo todo que vinha, etc. Agora, a casa que nós morávamos foi a primeira casa construída depois que eles destruíram o cemitério. Então, a minha avó, por exemplo, uma das minhas avós, tinha sido enterrada perto de uma das portas da cozinha, que tinha 2 portas da cozinha. A porta da cozinha da direita, ela tinha sido enterrada lá perto. Então, aquele ambiente, ainda tinha os coqueiros do cemitério no quintal, essas coisas assim. Então, a minha mãe começava a tocar a música, mas música que o povo pedia. Saudade do Matão, a Valsa da Morte, que eu não sei se você conhece, a Valsa da Morte. Então, coisa muito... tudo, mas tudo chamando a atenção dos mortos no cemitério. Então, eu, pequenininho, via os caras tudo chegando fora do corpo lá, na hora que ela começava a tocar o bandolim. Então, eu chegava lá, com todo amor e carinho, pegava o bandolim dela e escondia no quarto. Eles falavam, então, que era ciúme meu da mamãe. Você está entendendo? A minha irmã mesmo lembra disso, que ela viu. Agora, ó, eu tinha 3 anos de idade. Aí um dia eles foram lá falar para mim, porque viram a segunda reação que eu tinha com isso. Por que a hora que esse povo começa a tocar e a cantar aqui, com essas coisas, você vai para o quarto? Eu falei assim, eu vou porque eu já perguntei aí, me falaram que é só eu que vejo esse povo, ninguém está vendo. E eu não me sinto bem com essa turma que aparece. Mas falei assim, que é esse povo? Aí eu fui contar como é que era. Agora, o melhor da história, uma das personagens extrafísicas que eu contei, eles identificaram. Tinha morrido e tinha sido enterrado lá nesse cemitério mesmo, estava lá, tudo zumbi, lá passando o negócio. E eu senti aquilo tudo. Então, isso tudo criou uma onda muito grande a meu respeito. A minha mãe, então, que era professora, começou a me ensinar a ler e escrever. 4 anos eu já dominava perfeitamente leitura, escrita, fazia correspondência, resolvia carta enigmática, charada, odiava 4. Entendeu? Comecei a assinar tudo quanto era revista que me interessava, inclusive gibi, tico-tico, essas coisas todas. Então isso defasou o negócio, porque o meu pai falou assim, já que o menino não quer tocar um instrumento, vamos pôr leitura nele, livro nele, vamos dar um jeito. Aos 9 anos, eu montei a minha biblioteca, porque eu já tinha muito material aos 9 anos. Aí eu comecei a montar a biblioteca, separar os livros, adequar aquilo de acordo com o que precisava, fazer uma listagem dos livros para eu ter uma ideia. Aí começaram a me dar livro, e tudo que havia. Mas a minha biblioteca já era uma holoteca. Já tinha revistas, já tinha jornais,
Agora, eu gostava muito de dicionário, porque o dicionário amplia mais a sua visão, a sua ideia a respeito disso. Então, isso me ajudou demais. Agora, o que eu vejo é o seguinte, é retrocognição. É o caminho mais inteligente do processo da vida. O Augusto vai usar mais retrocognição na próxima. Você pode estar certo, você vai ver. Então, com isso, a gente recupera os cons. É o que eu estou falando aqui, manter incontaminada a memória das ideias adstritas aos megacons da consciência. Megacons são os cons magnos, aquilo que é mais importante. Agora, com isso, você mantém aquilo que a gente chama que é a baliza racional evolutiva. Tudo, então, melhora, fica diferente. A baliza racional da evolução, entendeu? Você começa a balizar o negócio, equilibrar as coisas de acordo com o processo evolutivo. Okay. Que é o que eu tento fazer na minha vida esse tempo todo. Mas aí vai acontecendo, foram acontecendo naturalmente as coisas, foram aparecendo as demandas, o senhor foi... Como é que é? Não estou ouvindo nada. Foram aparecendo as demandas, enfim, da assistência, o senhor não tinha, desde o início, já toda essa amplitude que o seu mega... Pois é, não, aí você vai crescendo já dentro de um esquema diferente. Você já tem um caminho para você estabelece uma meta, o mega foco. Eu estabeleci minha meta por aí. Entende? Agora, isso me colocou adiantado dentro das coisas. Por exemplo, eu nunca fiquei na dependência de nada, nunca tirei nota baixa nos troços que me interessavam, sempre passei na frente das coisas todas, porque eu tinha facilidade para estudar, para esse negócio todo lá. Entendendo? Agora, o pior é que naquela época você não podia fazer vários cursos ao mesmo tempo. Hoje já pode. Eu quis fazer, eles não deixaram. Aí eles perguntavam para mim, mas você quer fazer curso por quê? Não, eu quero fazer 3 cursos ao mesmo tempo. Eles não deixaram. Não podia. Tinha um negócio. Agora, hoje está muito mais fácil, né, o processo de estudar, tudo isso. Outra coisa, tem computador, com todos esses recursos. Eu sou uma época que na minha terra não tinha telefone. Outra coisa, um negócio que eu achava também muito esquisito, é que você não podia copiar nada. A cópia era feita na base de carbono, sujava tudo, era um problemão. Era muita necessidade que havia. Não havia plástico. O plástico foi fundado depois, criado esse negócio de plástico depois. Entende? O negócio era cocô de vaca para poder sobreviver, porque era o adubo que havia, era o cocô de vaca. Entendeu como é que é? Não é fácil. Agora, eu vejo aí a nova geração da fartura, tudo são os desperdícios, todo mundo desperdiçado. Entende? Outra coisa, começaram a usar tóxicos, são uns bobocas, né? Negócio de tóxico, besteira grande. Lá em 1930, no interior do Brasil, com esse povo todo assim, já se combatia o processo do alcoolismo. Muita gente metia o pau nisso. Entendeu? Inclusive, ontem eu estava vendo um debate que a Folha de São Paulo promoveu já há 3 anos. Você vê cientistas e personalidades defendendo a legalização das drogas, a abertura da maconha. Pois é. Infelizmente, inclusive, o Siddhartha, que esteve aqui, ele é um dos grandes defensores do processo da maconha, de defender a legalização da maconha. Agora, veja, há uma incoerência aí total nessa história. O problema, por exemplo, eles estão combatendo o cigarro e querem abrir o processo, legalizar a maconha. Como é que é possível uma coisa dessa? Cigarro e maconha, tudo é a mesma coisa, tudo, cada um pior do que o outro. Quer dizer, só incoerência, um processo totalmente E o álcool entra nessa furado. também. Né? O álcool entra nessa também. As propagandas que fazem na TV, toda... Não é isso. E o Santo Daime, que eles deixam o negócio funcionar, tudo. Mas está cheio de bobagem, né? E o Rio Grande do Sul, que oficializou lá o chimarrão como ícone do Estado. Como ícone da cultura do Rio Grande. Isso dá câncer. Agora, tem muita bobagem. Por exemplo, vocês sabiam que incenso dá câncer? O povo não sabe, a maioria não sabe nada disso. Então, precisava de evitar isso aí. Nós estamos vivendo num lugar, num ambiente, numa atmosfera totalmente poluída. E a poluição maior é de tóxico, tem tóxico tudo quanto é lado.
Por exemplo, aqui, está tudo errado aqui em Foz, esse processo, o maior erro que tem aqui, geral, é esse. Está cheio aí de produção, aí, de plantação de soja dentro da cidade. Isso devia de ser bem longe, porque eles jogam agrotóxicos, intoxica todo mundo. Passa uma temporada aqui, quando eles começam a jogar agrotóxico aí, todo mundo começa a tossir aqui. Nariz correndo, tossir, dá alergia, uma opção de coisa. É muita gente assim. Isso é uma das piores coisas que tem em Foz. A maioria das coisas aqui são até bem olhadas, mas agora, contrabando de arma, contrabando de tóxico, e os tóxicos dentro da cidade, isso está errado. Isso aí a gente tem que combater, meter o pau, é o jeito. Agora, precisava desse povo arranjar umas terras para eles mais longe, para eles plantar lá a sojinha deles e tal, muito bem. Ou se não, dá um jeito de não colocar agrotóxico nisso, do jeito que eles fazem. Como é que fica? É demais. Muita gente já morreu com agrotóxico aqui, em Santa Catarina, Paraná, tudo isso, mas as coisas continuam do mesmo jeito. Porque, geralmente, tudo aquilo que tem um efeito, sabe, longo, que só vai piorar daí uns anos, o povo esquece o que aconteceu no início. Se a coisa fosse imediata, tudo bem, mas não é. Quando é assim, demora, é brabo. Álvaro Betógrafo. Sou professor e trabalho na área de música no ensino municipal de São Paulo. Conheço a conscienciologia e aplico o conceito da tudologia em minhas aulas, juntamente com minhas habilidades musicais, na intenção de promover minha evolução juntamente com os alunos. Esse conceito é válido? Poderia comentar? O que você acha? Para mim é super válido estar usando a música como uma forma de interagir, como forma de socializar os alunos. É uma coisa que a pessoa talvez precise desenvolver, que é a questão da sociabilização, da sensibilização, que a música, por exemplo, traz. Então, a questão da docência, está ajudando a ensinar, é muito válido. Eu acho que é positivo. Antônio Augusto, o que você considera para o investidor o que seja de maior entrave, mata-burro, em relação ao desenvolvimento das habilidades inatas? A questão da imaturidade, da ingenuidade, como você vai tratar aquilo, da questão de você precisar se misturar com as pessoas, você precisar estar dentro do grupo dos amigos. Não que você tenha que viver sozinho na sua vida, você tem que ter essa vida social, mas você não você cair nessa questão da mesologia, na questão da inutilidade, do que é fútil, da questão de viver superficialmente, essa questão que o adolescente tem muito, que você precisa combater para você viver sua vida, tirar mais proveito. Antônio, polinomiologia, o polinômio talento, cognição, perícia, qualificação. Você pode explicar? Onde? Antonimologia? Polinomiologia. Polinômio. Qual polinômio? Desculpa. O polinômio talento, cognição, perícia, qualificação. É o polinômio que você tem aquele talento, aquela habilidade inata, você tem a cognição, você entende qual é aquele talento e você tem a sinapse para executar aquele talento, e você tem a perícia e a qualificação, você ter aquela qualidade técnica de você usar aquele talento tecnicamente, e você está constantemente qualificando aquela habilidade para não ficar estagnado. Então, são 4... habilidades, relações aqui que você faz, você tem que usar na sua habilidade, na sua aptidão, para você ter o melhor desempenho. Ok. E em seguida também o polinômio habilidade, deficiências, práticas e realizações. Ele está em seguida. Questão que as habilidades, elas ajudam você a superar as suas deficiências. E isso levam às práticas e às realizações. É um nome que... é uma cronologia. Você tem as habilidades, elas superam as deficiências, essa habilidade ela pode virar uma prática e ajudar você a ter uma realização.
ajudar você a completar uma meta. Ao verbetógrafo, gostaria de saber se você já sentiu incômodos com o processo da música, as intrusões e os morideísmos. Umas pessoas comentam que o acontecimento do que se chama de rádio-cabeça sempre estão com a música na cabeça, já acordam com uma de repente e sempre associam uma palavra qualquer, alguma melodia. Essa questão do earworm, uma coisa muito séria que chama o verme de ouvido em inglês, earworm. A questão de você estar sempre com o trecho musical, uma coisa na cabeça, aquilo está repetindo para você e fica para sempre, você não tem controle sobre aquilo. Aquilo lá é uma coisa que prejudica muito a cognição, e se pode virar uma coisa crônica se você não tratar. Tem vários pacientes e psiquiátricos que relatam que não conseguem e vivem estressados, ficam vários problemas psiquiátricos por causa dessa coisa de estar sempre ligado no música. E isso reflete na geração de estar usando sempre fones de ouvido para toda coisa, tudo que está acontecendo, você está ouvindo música. O seu cérebro tem que distinguir quando você tem que ouvir música e quando você tem que não ouvir música. O corpo precisa do silêncio. É uma necessidade fisiológica. E se você não distinguir isso, que eu falo. É isso aí. Se você não distinguir isso, o corpo vai entender que sempre está precisando de música e ele vai repetir, criar novas músicas na sua cabeça. E se você não ter um controle rígido, não tem um autodiscernimento, autocrítica para acabar com aquilo, pode virar uma coisa mais outra coisa prejudicial. Existe a indução hipnótica extrafísica dos assediadores para a pessoa ficar com a música só. Foi aquilo que eu conto o caso do Sensei, que é cada hipnose, né, até grupal. A cunha mental da música é a mais fácil que tem. Você quer dominar o pensamento de uma pessoa, é só colocar um som na cabeça dela. É sobre isso mesmo que eu queria te comentar. Porque quando você evoca o seu talento, quer dizer, você executa uma habilidade na vida atual, essa habilidade tem memória, e essa memória traz companhias. Toda memória tem companhia, você concorda? Você evocou um modo de fazer algo, você evoca as consciências. Quer dizer, a música, ela levanta o cemitério, porque ela traz tudo, ela consegue, de uma maneira só, conduzir aquilo tudo. Como que você vê a questão das companhias nos talentos que levam a consciência para o porão consciencial? Porque na hora que você executou aquele talento, provavelmente numa outra existência, as companhias eram outras. E nem sempre eram boas companhias. Geralmente era bad people. O negócio era meio barra, punk. Então, na hora de lembrar o talento, você também faz a evocação que traz aquele lastro de consciências que o professor Valdo estava comentando. E o porão atua aí, que aí leva a pessoa para o buraco. Também para você uma coisa interessante, que é o processo do estribilho ou da interpretação ao refrão, a cortina sonora da mensagem da sua companhia positiva extrafísica. Eu tinha uma tia que chamava Opala. A Opala gostava muito de mim. Ela ficou paralítica o resto da vida e fazia assistência através de carta, durante anos. Todo mundo adorava a Opala. Ela dessomou faz alguns anos agora. Agora, um dia, isso faz mais ou menos, eu acho que a Adriana, que sabe que na ocasião eu falei com ela para ver a música, ela chega para mim e falou, começou a cantar. E falou assim, como é que é? Você lembra disso? E falou meu apelido. Você está entendendo? Na infância. Agora, qual que era a música? Aí nós fomos ver na televisão o que é. Aí eu lembrei o que era a música toda. Devolve as velhas cartas comovidas que na febre do amor te enviei. Aquilo é porque ela estava muito envolvida com o processo dela. Era moça, era muito mais velha do que eu, era rapaz. Então ela lembrou do Devolve. Aí nós fomos olhar, tem tudo isso na internet. A música é muito bonitinha, a canção lá, e tem quem é que cantava, tudo é da época da Opala. Então veja bem, eu vim da projeção com a música. Aí eu não lembrei de tudo. Aí eu pedi para a Adriana, vê se você acha, que tem lá na internet, tem tudo quanto é música. Então ela arranjou lá o negócio do Devolve as cartas, o negócio Devolve. Aí eu lembrei, fui olhar com calma,
lembrei da música inteira, que era a mensagem dela. Aquilo seria o estribilho, entende? É o logo musical da Opala, entende? Que ela quis lembrar a época dela moça, cheia de vida. Foi antes dela se casar, porque ela ficou paralítica com eclâmpsia, quando ela deu à luz. Então, isso piorou a vida dela toda. Agora, ela remoçou, passou para a segunda dessoma, remoçou o psicossoma, entende? Então, ela voltou a ser a mocinha, cheia de vida, bonita. Era uma mulher grande, bonita, sabe? Então, ela quis mostrar para mim, olha, eu estou bem, eu quero que você fale aí para a minha turma toda, que eu estou ótima, não tem nada. E outra coisa, não tinha mais paralisia, não tinha nada. Durante décadas, ela andava com a bengala e uma espécie de carrinho que ela recostava, que as pernas eram tudo inchadas, como se ela tivesse aquela doença lá de elefante, sabe como é que é? Pois é, elefantismo. Agora, isso tudo ela melhorou. E era o devolve as cartas, que era bonito. A carta, ela parece ser de fossa, mas é bonita. Que no fim ela fala sobre o processo da saudade. Você lembra como é que é, né? Letras dessa época, Valdo, as letras de música dessa época, elas são assim de matar, elas são de jogar a pessoa no buraco, ela chorar 3 dias. É uma fossa terrível. Não tinha uma coisa. Mas assim, essa até que ela é muito bonitinha, sabe? No fim ainda faz, devolve ainda essa saudade infinda que eu tenho de ti. É assim que acaba a canção. Justamente o que ela falou para mim. Entende? Como se ela estivesse com saudade de mim. Entendeu como é que é? Eu achei muito bacana o caso. A Opala era muito inteligente. Outra coisa, ela gostava muito de escrever, conhecia muita música das coisas também, das tais que tocavam tudo. É gente da orquestra lá de casa, entende? Mas não é interessante o processo? Isso aí é positivo, não tem nada negativo, não há patologia nenhuma nisso, não há doença. No entanto, a música, a canção era de o coração, ai, para aí, porque senão você me mata de infarto. Você lembra da música, como é que é? Pois é. Isso mesmo. Devolve as velhas cartas comovidas que na febre do amor te enviei. Devolve tudo. Música de serenata. Porém. É serenata. O negócio é feito lá. Agora, no fim, ainda fala, devolve ainda essa saudade infinda que eu tenho de ti. É isso. Tem que ter o negócio tem que ter o tempo. No fim, é isso. Carlos Galhardo. O Carlos Galhardo era o top da época. Você sabe, as mocinhas todas taradas com o Carlos Galhardo. E ele era um cara muito simpático. Agora, eu era menino nisso. Ela já era mocinha, então era mais velha do que eu. Entende? Agora, foi uma senhora mensagem. Agora, você há de ver eu vindo da projeção com a música na cabeça. Não, eu lembro de um pedaço disso, mas não lembrava de tudo. Aí eu falei com a Adriana, ela pegou. Quando eu vi a letra da música, eu lembrei tudo. Não, é assim. Cantei tudo, Carlos Galhardo. Agora, ela queria dar a mensagem ao Opala, entende? Agora, hoje ela está fazendo muita assistência com a coisa dela, porque ela já fazia por escrito. Hoje ela está fazendo, recebendo os outros, um processo muito sério. Eu já a vi depois disso. Encontrei com ela. Tá? Agora, o processo musical dela, o estribilho, a cortina sonora é isso. Quando eu vejo que tem a canção perto de mim, eu falo, opa, aí eu olho, a pouco ela está lá. Você está entendendo? A música é o que ela falou. Em matéria de conexão, uma das coisas que faz mais conexão é a música. Agora, para mim, é o andamento da música, a lead da música, a fixação, porque ela é uma espécie de perfume sonoro. Ninguém esquece um perfume. Uma pessoa sentiu um perfume. Aquilo nunca mais ela sentiu. 50 anos depois, passa uma pessoa com um perfume, ela vai lembrar de tudo que ela viu quando ela sentiu o perfume. A música é isso, é um perfume sonoro. Aquilo retém. É o que eu estava falando sobre memória, entende? O processo mnemônico. É o agente mnemônico mais forte que tem, né? É o som. O cheiro também, mas o som. E você vê, então, Valdo, com a música clássica, que ela não vai ficar nunca démodé, ela é escutada século após século,
ela traz, quando negativa, traz uma carga também pesadíssima, né? Mesmo a música clássica, tem autores que eram treslocados e que traz toda essa... Augusto, que dica que você dá para a pessoa conseguir identificar os talentos e habilidades inatos e aprimorá-los? Para identificar, eu acho que é válido a pessoa procurar o que ela fazia desde a infância, quais as coisas que ela gostava de fazer, quais as coisas que ela tinha aptidão, que às vezes essas habilidades foram bloqueadas ou passou com o tempo a pessoa não desenvolveu. E procurar qualquer vocação, qualquer coisa que a pessoa gosta, tem vontade ou que a pessoa tem facilidade para fazer. E para você aprimorar, é você investir naquilo e não desistir, você procurar aplicar de diferentes formas, você procurar desenvolver outras habilidades a partir daquilo para não ficar nesse estigma de ficar com essa habilidade parada. Outra dúvida, aqui no exemplologia, você coloca habilidade inata mínima, mediana e máxima. Eu queria saber desta mediana, que é com relação ao conhecimento das ciências exatas, se necessariamente você entende que deve haver um domínio dessas ciências para ir nesse crescendo e atingir a máxima, ou não? Está Foi só um exemplo, assim, a pessoa tem superdotação nas ciências exatas, mas a superdotação, de forma geral, é uma habilidade inata que eu consideraria que mediana. A superdotação pode ser no âmbito de leitura, de escrita, da comunicação, das emoções, ou dessas ciências exatas. Mas a pessoa ela tem essa superdotação, a qualidade acima da média, que qualquer pessoa ela pode buscar e ter essa superdotação pessoal, rememorando essas habilidades inatas, essa condição aqui mediana, e ela vai levar à condição máxima, que é a aplicação proexológica do megatrafor adquirido em retrovidas. Augusto, desculpa. Eu estou aqui na mesma coluna aqui atrás de você. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre a evoluciofilia, que está na filiologia. Alguns pontos positivos e negativos, porque fome de evolução às vezes se torna um traço fardo para você, né? Você começa a ver tudo como se fosse algo a evoluir, algo a melhorar. E eu tenho passado justamente por esse traço agora. E eu acabo atrasando, inclusive, a minha evolução, porque tudo eu acho que é um problema a ser melhorado. Daí eu queria que você me ajudasse um pouco, comentasse um pouco sobre isso aí, por favor. É importante discernir a definição entre filia e mania, que não chega a ser uma mania que é a condição viciante ou crônica ou até psicótica da pessoa procurar a todo custo fazer aquilo e não analisar e refletir. A evoluciofilia é justamente a questão da pessoa ela ter afinidade, ela procurar essa evolução. Então, ela não está necessariamente dizendo uma coisa maníaca, psicótica, mas acontece isso também da pessoa estar procurando sempre evoluindo, que virou uma obsessão, mas parece que essa obsessão não é por evoluir, não é porque ela está evoluindo, é porque ela está perdida, mostra a insegurança da própria pessoa. Então, é uma coisa que fica obsessiva e fica patológica, que não ajuda a pessoa a evoluir. Ela tem que sentar com calma, analisar e fazer as coisas com raciocínio crítico e não por impulsividade ou por emoção. Quer ver um exemplo sobre essa questão da música mesmo? Eu comecei a ver que muitas das músicas que eu ouvia traziam muito emocionalismo. E eu simplesmente parei de ouvir música. Nessa questão mesmo, que eu mesmo não vi como obsessão, mas eu pensei assim, eu vou experimentar, ver como é que eu fico sem a música. E me trouxe alguns pontos positivos, mas hoje eu tenho uma dupla que está aqui sentada ao meu lado, que gosta de muitas músicas. E eu preciso escutar algumas músicas junto com ela. Então eu fico pensando assim, será que o que é melhor? Parar de ouvir música? Fala com ele para não ter música fossilizante. Cortar as músicas fossilizantes. A da Valesca. Hoje nós estamos mexendo no baú aí, baú musical de Copacabana. Então é isso aí. Obrigado, Augusto.
A questão é você discernir e você ter essa autocrítica para ver o que você escuta. Parar de ouvir música, eu considero assim, música uma necessidade até fisiológica da pessoa. Ela tem que ouvir sons. O corpo precisa disso. O psicossoma precisa desse controle. Então, a pessoa não pode parar de ouvir música. É uma coisa, eu acho até antifisiológica. Mas, por exemplo, para você saber escolher a música, você tem que ver como você se sente, o que aquela música evoca, como é que está o holopensênio daquela música, o que ela traz, o contexto histórico daquela música, quem compôs ela, o que ela está falando, o que ela traz em você, o que ela repercute, para você fazer uma autoanálise e você saber o que você escuta, você está se policiando, saber, eu escuto aquilo, isso daqui não presta, e hoje na sociedade você está exposto a todo esse tipo de estímulo. Você tem estímulos visuais, estímulos sonoros, que nem sempre você pode controlar aquilo, então você tem que fazer o desassédio energético para você não deixar aquilo te carregar. E existe o risco da pessoa ter composto aquela música. Existe o risco também. Esse é um risco bem sério. Na página 14, eu queria que você falasse um pouco sobre duas leis. Agora tem a lei do transformismo e depois a lei do movimento ininterrupto, na página 14. A lei do transformismo é a questão de uma coisa, ela vira outra, e ela se transforma ao longo da evolução. Ela não pode ser, nada fica estático ou parado, tudo evolui, né? Tem relação com a lei da evolução. E a lei do movimento ininterrupto é justamente isso. A questão das coisas estarem sempre se movendo, sempre se transformando, sempre mudando, de preferência não é para melhor, né? Antônio, aqui no ar. Dá para aprofundar aqui, por favor, na quinta linha da fatologia, da quinta para a sexta. As aptidões inatas em relação aos neoaparelhos eletrônicos na era digital. Justamente a questão do jovem ter essa habilidade inata de lidar com os aparelhos eletrônicos. Hoje, crianças de 3 anos já sabem usar o computador, já sabem ligar, que é uma coisa nova, uma tecnologia que elas ainda não aprenderam nessa vida. Uma coisa que já está vindo, como é que eu já disse, na média da população, a questão do aparelho da era digital, da criança, da pessoa, do neonato que já sabe mexer no computador, que já sabe lidar com a era digital. Mas você, assim, na tua opinião, onde você acha que se origina isso aí, essa questão dessas pessoas já ressumando recentemente ter essa facilidade de mexer com esses aparelhos? Você acha que vem do intermissivo? Qual é a tua opinião? Provavelmente, eu acho que vem do intermissivo, da questão das novas tecnologias, das tecnologias que ainda nem existem, que vão vir a existir. E provavelmente essas pessoas que têm curso intermissivo vão vir aqui para desenvolver essas tecnologias. Então, essa nova tecnologias da era digital é uma coisa que, por um lado, pode ser prejudicial, que está todo mundo imerso nesse mundo, que às vezes a pessoa se desvia justamente por causa disso, ou pode ser benéfico no caso dela desenvolver essas novas tecnologias. Mas eu acho que é uma coisa do intermissivo. Obrigado. Página 14, mitologia. Não sei se você já falou, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre o mito do talento recebido sem alto esforço. É a questão da pessoa que às vezes sofre até preconceito ou bullying, porque ela tem aquele talento e parece que ela não tem mérito só porque ela já nasceu com aquilo, né? A coisa que ela tem essa habilidade desde sempre, as pessoas não dão o devido valor porque pensam que não foi o autoesforço dela, foi competência divina, ela não mereceu aquilo, mas ela trabalhou em outras vidas, no período de intermissão, aquilo. Nada que você tem vem de graça para você, você tem que conquistar aquilo, você tem que trabalhar para você ter aquela habilidade, aquela competência.
Então, é o mito do talento sem autoesforço, do mundo convencional, que as crianças prodígio, elas nascem sabendo alguma coisa, elas nascem sabendo alguma coisa que elas desenvolveram em outras vidas. Não é uma coisa que aparece do nada. Valdo, aqui. Eu sou voluntária do IPC de Curitiba e lá nós estamos passando por uma dificuldade nas palestras públicas do IPC com relação a como a Conscienciologia aborda a religião e Jesus Cristo. Então, está tendo alguns conflitos entre os voluntários de opinião. Uns professores entendem que tem que ser mais crítico e meter pau na religião, na palestra pública, e outros entendem que tem que ser mais diplomático em função de aparecerem tudo que é tipo de pessoas e com várias religiões numa palestra pública. Mas Curitiba é bom falar tudo na qual cara. Qual é a tua opinião? O povo lá é muito atrasado. É o chamado Curitiboca. Eles mesmos já publicaram uma relação daquela pessoa que fica no mesmo andar, que tem 2 apartamentos no mesmo andar. Faz 10 anos eles nem se cumprimentam, nem sabem quem é que mora lá, não liga para nada. Entendeu? Porque algumas então, pessoas... esse negócio de inter-relação lá é muito difícil. Então, é bom meter o pau, sim. Lá tem pessoas que têm saído... Outra coisa, eu fazia isso lá, enchia de gente, nos meus cursos. Tem pessoas que têm saído, vamos dizer assim, Agora, têm saído das palestras de uma forma ressentida. Não, isso aí a gente fala com esse povo, que eles vão... cai fora da Conscienciologia, vão cuidar da vida passada dele. Porque foi isso que a gente fazia, era TACOM. Isso é TACOM, consolação. Nós temos que fazer esse conhecimento, tem que falar a verdade. Agora, é preciso de ter educação, diplomacia, para falar essa realidade. Mas meter o pau. Eu mesmo não falo isso aqui todo dia, ontem mesmo eu não falei. Hoje eu posso falar, isso não quer dizer nada. Se ainda não falei, a gente fala agora. Mas, por exemplo, aquilo que eu falo dos batistas aí, dos evangélicos, desse povo todo, que estão esperando a vinda de Cristo, que aí você envolve a religião, o cristianismo, Jesus Cristo, todo mundo nisso aí. É o seguinte, eles estão esperando a volta do Cristo para ensinar para eles a cobrar, porque Jesus Cristo não cobrava nada de ninguém. Como eles cobram de todo mundo, agora tem que ensinar para Jesus Cristo, porque eles já avançaram no processo da religião deles, de cobrança. Você está entendendo? Então, isso tudo é bom falar. Aí. É bom, e então... é baseado nos fatos. O que é o dízimo? Esse povo todo não cobra. Olha só como é que esse bispo aí, da Igreja Universal, está fazendo. Ele hoje tem um império evangélico, tudo baseado no dinheiro que o povo dá para ele. E Valdo, a gente então, tem feito... Jesus Cristo não tinha nada disso. Jesus Cristo foi traído por 30 dinheiros do Judas, mas não tinha nada de dinheiro com ele. Como é que é isso? Eles, então, como é que é? Que Jesus Cristo é esse deles? Valdo, Então, o J. Cristo, o pobre coitado, já era um meninão. E eles ainda colocam o cara numa situação pior ainda. Esse não é um privilégio de Curitiba. Esse problema, esse conflito é do professor. Não é das pessoas que vêm assistir. É o professor mal resolvido com o paradigma do Salvador. Quando ele tem problemas com o paradigma da salvação, ele não consegue ter convicção, energia necessária para bancar o desassédio que a palavra exige. Isso que eu estou falando, então, o problema é do professor. Ele tem que resolver o conflito dele em relação a isso. Depois, ele nem faz essa pergunta mais. Porque vai ser tão natural para ele falar o contrário, que para ele não tem que ter um conflito. Quando existe o conflito é do docente, não é do público. O público é problema dele. E ele veio por espontânea vontade. Uma coisa boa também trazido. É pedir para ele fazer um exame sobre hormônio, para ver como é que está a testosterona. Tem que ver os professores. É sempre bom. Esse é o caso. O professor é que tem que ser avaliado. E em palestra, a gente tem feito itinerância também para o interior do Paraná, interior de Santa Catarina, e assim são cidades pequenas e muito mais religiosas também. Nesses locais também a ideia é ser mais rígido, mais crítico, ou ir mais com sempre é crítico. Se nós não formos críticos, heterocríticos, não está adiantando nada. Você está repetindo suas vidas anteriores. Isso é tarefa da TACOM, da consolação. É passar a mão no povo e tapear. Não pode, a gente tem que falar a realidade. O povo vai dessomar, eles vão encontrar isso tudo. Agora, mais uma vez, você vai repetir sua vida? Não pode. A Conscienciologia veio
para a pessoa não repetir mais as coisas baratrosféricas. É a cosmoética, é falar a verdade. O que nós vamos fazer? Eu vivo falando aqui, ó, todo dia. Senão, essas pessoas que são mortas, esqueça que você não está preparado para a Conscienciologia. Vai ver outra coisa, volta para a Igreja Católica, vai ver os evangélicos que estão esperando o J. Cristo de volta. E mesmo aquele professor que ele encara a religião de uma forma assim, que ele tem uma postura muito até sectária, vamos dizer que às vezes até leva a Conscienciologia de uma forma religiosa e combate a religião. Esse está todo errado, mas tem que falar isso na cara dele e na frente de todo mundo. Tem que falar tudo isso aí, não deve deixar não. De tudo. Mas quando a pessoa, assim, se ela for cientista, ela vai ser dogmática. Se ela for padre, também vai ser. Se ela for professor de Conscienciologia, também. Ela leva para onde ela vai. É um problema de flexibilidade mental, falta de plasticidade. Seria bom perguntar se esses professores já fizeram o curso lá, né? Tem que fazer reciclagem. Está na hora de fazer reciclagem docente. Porque são perguntas que a gente ouviu em 1996. Então, ouvir hoje espanta, com a Conscienciologia, com a massa crítica que tem hoje, com os meios de comunicação à nossa disposição, tem uma coisa errada com o docente. Fala com para vir aqui para ver a tertúlia de manhã, chama mini tertúlia, que não é irradiada pelo online. Aí seria bom, porque assim a gente fala umas verdades na cara deles aí. Nós vamos falar com calma, fala com eles que é fraternalmente, ninguém vai dar tapa em ninguém. O processo é só mental somático, mais nada. Agora, ó, nós esperamos mais 100 verbetes da sua parte. 100 com C, tá certo? Vamos em frente. Os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 68 assinaturas no livro de presença, 34 perguntas presenciais e 22 perguntas respondidas online. Hoje temos 5 recados. Loche, balanço existencial, Delmara com 5 baias, Mara, 40 manobras, Rosa, programa verbetografia, Patrícia, segundo simpósio do CP2. Pessoal, boa tarde. Gostaria aqui de convidá-los para o curso Balanço Existencial, que ocorrerá no próximo ano, 2013, entre os dias 9 e 12 de fevereiro, ou seja, de sábado a terça-feira de carnaval. A proposta do curso é ajudar a pessoa a fazer um inventário da sua vida, levantando seus acertos, erros, conquistas, omissões, realizações, para estabelecer um saldo da sua evolução. E, a partir daí, elaborar um plano de ação para os próximos anos, com as metas e objetivos que queira alcançar. Nesses 4 dias de curso, nós vamos contar com uma série de participações, são em torno de 20 professores, e gostaria aqui de dar alguns destaques. Por exemplo, vamos ter a apresentação da professora Mabel Teles com o tema Holobiografia do Zéfiro. Ela que fez 18 entrevistas com o professor Valdo, vai trazer uma síntese da condição do Zéfiro. Também nós vamos ter Alexandre Zaslavski abordando o tema Proexis e Judaísmo. Ele, na condição de judeu, vai trazer a sua experiência a partir da visão da Conscienciologia. Vamos ter o talk show com o professor Nário Takimoto. Então, toda a turma poderá fazer uma bateria de perguntas utilizando o professor Nário como um estudo de caso, como uma cobaia. Vamos ter a oficina de Consciencioterapia e Proex. Também a apresentação da professora Sheila Ali sobre maxidissidência do islamismo. Ela, que é uma quase gestante bomba, vai trazer aqui essa experiência, como foi, e a visão que ela está tendo a partir da Conscienciologia. Vamos ter também infiltração cosmoética na África com a professora Juliana Costa, que atualmente vive na África e vai trazer os seus estudos sobre essa condição do infiltrado cosmoético, dentre outras apresentações. Então, contamos com a participação de vocês, Balanço Existencial, aqui na Cognópolis, 9 a 12 de fevereiro. Para mais informações, é só ligar para a Secretaria do CAEC ou no site da Apex, www.apexinternacional.org. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Eu estou aqui em nome da Conscius para convidar você para o curso Consciem Cobaia. Esse curso ele utiliza técnica conscienciométrica, que favorece a interassistência e é a partir de um ambiente otimizado para a autoexposição. A partir de respostas
ao conscienciograma e de feedbacks dos professores, a Consim-Cobaia ela estabelece o seu autodiagnóstico e ela pode também identificar trafores, trafares e trafais. Esse curso ele vai acontecer dia 27, na próxima quinta-feira, no horário de 15 às 20h30. E as inscrições podem ser feitas aqui na recepção do CAEC. Obrigada. Gostaria de convidar todos para o curso 40 Manobras Energéticas, que acontecerá de 27 a 30 de dezembro, com o professor Mário Oliveira, no auditório do CAEC. É um curso sem pré-requisitos, são 4 dias de exercícios práticos com as energias, trabalhando elas de várias formas. O curso propicia a percepção das trocas energéticas que vivenciamos no nosso dia a dia. Assim, desdramatiza o processo energético. Inscrições e informações junto ao telefone 45 35 25 26 52 ou pelo caec@caec.org. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Na última quinta-feira de fevereiro, a gente vai ter a aula inaugural do programa Verbetografia totalmente à distância. Essa aula vai ser online às 19h30. Se você está interessado de fazer o seu verbete para encaminhar aqui para a enciclopédia da Conscienciologia, a gente indica aí o programa Verbetografia e a gente pede para que você faça a inscrição antes, pelo menos uns 15 dias antes dessa data, porque a gente libera, já habilita você no ambiente Moodle e já libera algumas aulas para você já entrar no programa Verbetografia com o seu título praticamente aprovado ou já estudado pela equipe em processo de aprovação. Então, a gente espera que vocês, então, interessados, entrem em contato com a recepção do CAEC pelo telefone 3525-2652 e faça a sua inscrição. Tá? A gente espera vocês. Obrigada. Boa tarde. O nosso convite é para as pessoas que estão pensando seriamente em alcançar a desperticidade nessa vida. Nos dias 29 e 30 de dezembro, nós teremos o 2º simpósio das equipes do SCP-2. É uma oportunidade de você participar desses debates avançados, das vivências que acontecem no curso de SCP-2. Nós temos conferências e apresentação de trabalhos. No sábado à tarde também teremos debate com os EPICONs, principalmente os novos EPICONs que estão ingressando no trabalho do SCP-2 agora. E no domingo, na parte da tarde, nós teremos a apresentação do programa de aceleração da desperticidade. Esse programa foi desenhado por um colegiado de equipes de conscienciômetras, consciencioterapeutas, EPICONs e da equipe do SCP-2, em resposta ao último convite que nós tivemos no primeiro simpósio que aconteceu ano passado, dos emissários do transmentor, que trouxeram a informação de que seria possível a desperticidade em 3 anos. Então, a partir disso, foi montado esse programa de aceleração da desperticidade, que será apresentado por todos esses representantes dessas equipes no dia 30, domingo, na parte da tarde. Estão todos convidados e pedimos para que aqueles que queiram participar façam a sua inscrição. O evento é aberto, mas nós precisamos preparar o material apostilado. Obrigada a todos. O verbete da manhã é Reurbanização na Tríplice Fronteira, especialidade Reurbanologia. Autora, professora Denise Paro. Obrigada e boa tarde a todos.